Rio de Janeiro ao vivo, o Corpo de Bombeiros faz buscas pela última vítima do temporal do domingo. O repórter Rodrigo Viga aqui com a gente. Quais são as últimas informações sobre a tragédia segunda deste fim de semana, né, Viga? Aí no Rio, em Petrópolis, a torcida é para que essa pessoa seja encontrada com vida, né, apesar das poucas esperanças. Exatamente, minha cara Adriana. Ali, justamente ali, onde nós temos homens do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, estão concentrados trabalhos de busca e salvamento por essa mulher que está soterrada desde o último domingo por conta de um novo temporal que acometeu, que atingiu aqui a cidade de Petrópolis, conhecido como Cidade Imperial, na região serrana do Rio de Janeiro. Trabalhos que começaram ainda de domingo para segunda-feira, agora está havendo uma espécie de troca de turno, todo um esquema especial foi montado ali pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Você pode até perceber, espectador da Jovem Pan, que colocaram escadas, né, para facilitar ali o deslocamento dos homens da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Agora é uma troca de turno, novos bombeiros e novos agentes da Defesa Civil estão chegando para tentar encontrar essa última pessoa, né, essa última vítima que está desaparecida desde o temporal do último domingo. Um pouco mais abaixo ali, o cinegrafista Márcio Mazzullo vai mostrar para a gente, nós temos alguns parentes olhando para o local onde estava uma casa amarela de 3 andares que foi engolida, que foi varrida pelo deslizamento provocado pela chuva do último domingo. São pessoas que estão aguardando novas informações, novas notícias sobre essa mulher que está desaparecida. O temporal do último domingo, Adriana, meu caro Tiago, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, já deixou 6 vítimas fatais. E, por incrível que pareça, o corpo de um homem de 56 anos de idade, que estava desaparecido desde o temporal de meados de fevereiro, foi encontrado somente nesta terça-feira. Juntando essas duas tragédias aqui em Petrópolis, nós temos nada mais, nada menos do que 240 óbitos confirmados. 234 da chuva de fevereiro e agora mais 6 mortes desse temporal do último domingo. Lembrando que ainda, além dessa mulher desaparecida neste local aqui, na rua Washington Luiz, região central de Petrópolis, outras 3 pessoas desaparecidas por conta do temporal de fevereiro. Entre elas, uma criança de 8 anos de idade. Os trabalhos não têm prazo para terminar. A situação aqui em Petrópolis ainda bastante complicada, bem difícil. A boa notícia é que, embora esteja frio, mais uma vez, nesta quarta-feira, não está chovendo e a perspectiva é de tempo bom até o fim desta semana, mas todos estão atentos porque o pânico e o medo continuam no ar e há informações da meteorologia para a chegada de uma frente fria no próximo final de semana, que pode vir acompanhada de mais chuva, uma preocupação adicional, viu, Adriana? E a gente vê, enquanto o Viga fala, imagens de muitos escombros desse pedaço do morro que sofreu deslizamento e um bombeiro passando com bastante delicadeza, com bastante treinamento por aí, seguindo os trabalhos. A preocupação com que venha uma nova chuva agora vai ser constante também em Petrópolis, não é, Viga? É claro que a chuva atrapalha o trabalho do resgate agora, mas moradores relataram, Viga, que nesse último domingo, pouca chuva, 15 minutos de chuva já foram suficientes para provocar sérios alagamentos, não? Ah, sem dúvida alguma. Agora tem uma curiosidade em meio a essa tragédia, viu, Adriana? Porque no último domingo choveu mais em quantidade, em volume, do que naquele trágico temporal do mês de fevereiro, de meados de fevereiro, que foi a maior tragédia de toda a história da cidade de Petrópolis. 234 mortos naquela tragédia. O fato, minha cara Adriana, é que choveu mais no último domingo, no temporal do último domingo, do que choveu em meados de fevereiro. E aí, Adriana, a diferença entre uma chuva e outra, entre um temporal e outro, é que a chuva de domingo, ela foi mais dispersa, ela foi mais difusa, diferentemente de meados de fevereiro, que foi mais concentrada naqueles locais que nós relatamos, Vila Felipe, Morro da Oficina e uma outra localidade aqui da cidade de Petrópolis. Foram 550 milímetros de chuva no temporal de domingo,
contra pouco mais de 400 no temporal de fevereiro. Só que existe essa diferença, como eu disse, foi uma chuva mais concentrada em fevereiro e essa mais difusa, mais dispersa agora no último domingo. Agora, um detalhe sobre essa edificação que ruiu aqui na rua Washington Luiz, na região central, no último domingo. Segundo moradores aqui da Washington Luiz, da região, havia uma construção irregular, a casa já estava condenada, a própria Defesa Civil já tinha vindo aqui no temporal, na primeira chuva que aconteceu em janeiro deste ano, alertando que era um local de perigo, que era um local de risco, mas ainda assim, os moradores dessa casa de 3 andares, que foi varrida, que foi engolida pelo deslizamento do último domingo, decidiram permanecer na casa. Infelizmente, era uma espécie de tragédia anunciada. Agora, muitas pessoas com quem eu conversei aqui na cidade de Petrópolis me revelaram, me disseram que até sabem o risco que estão correndo, o perigo que estão enfrentando, mas infelizmente não tem para aonde ir, viu, Adriana? Pois é, o Rodrigo Viga vai trazendo aqui para a gente as informações do Rio de Janeiro, de Petrópolis. Daqui a pouco a gente continua essa conversa com o Viga aqui no Jornal da Manhã, agora 8h25. Repita. 8h26, atualizo. Bom, a gente acompanha, inclusive, as informações do Viga com essa tragédia que se abate sobre a região. Viga, você conversou de novo com pessoas, moradores, com pessoas do comércio. Os prejuízos para a cidade são incalculáveis, porque a cidade ainda vinha contando os prejuízos da última chuva, né, Viga? Ah, sem dúvida alguma. Por conta do temporal de meados de fevereiro, de acordo com cálculos feitos pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o impacto no PIB aqui da cidade de Petrópolis seria da ordem de 5%, né? Agora, a maior perda, é claro, é humana, é a perda humanitária. 240 óbitos nesses 2 temporais, no intervalo de pouco mais de 30, cerca de 40 dias. Agora, eu conversei muito com os empreendedores, os microempresários aqui da cidade de Petrópolis, e eles me revelaram uma angústia e também demonstraram um amor pela cidade de Petrópolis. Que angústia é essa? Eles dizem que está sendo muito letárgica, muito demorada a ajuda financeira por parte dos governos para que eles consigam se soerguer, se recuperar, sair desse momento de dificuldade. E os boletos continuam chegando, as contas continuam chegando. E muitos, inclusive, já estão com títulos protestados em cartórios aqui de Petrópolis porque não estão conseguindo negociações com os donos dos imóveis ou com os respectivos fornecedores. Mas a gente enxerga e vê também uma resistência, uma resiliência muito grande dessas pessoas que demonstram um amor pela terra. Conversei com muitos, os moradores aqui dessa região da Washington Luiz, vários me disseram que não há mais condições de aqui permanecer, vão buscar um outro local, uma outra residência para reconstruir a história em um outro CEP aqui da cidade de Petrópolis, assim como empreendedores aqui dessa rua, da Washington Luiz, mas todos disseram que não pretendem deixar a cidade da região serrana, a cidade imperial. Nesse momento, homens da Defesa Civil estão voltando junto com o Corpo de Bombeiros para o local onde as buscas estão concentradas por essa mulher que desapareceu no temporal do último domingo. Ali tem um cão farejador que tem sido muito fundamental, muito essencial para essas operações de busca e salvamento desde o temporal de meados de fevereiro. Esse cão farejador é um cão treinado, viu, meu caro Tiago? Segundo os especialistas, ele tem um faro, tem um olfato 40, 50 vezes melhor do que um ser humano. Então, quando o cão farejador começa a latir de forma incessante, ininterrupta, em um determinado local, é uma espécie de sinal, é uma espécie de alerta para os militares do Corpo de Bombeiros de que ali pode haver uma pessoa soterrada, ali pode haver um sobrevivente, uma pessoa sob os escombros, e os trabalhos continuam aqui sem prazo para terminar, Tiago.